Fala aí, galera, beleza? Tudo certo? Tudo tranquilo? Vamos para a nossa última aula do nosso conteúdo do nosso primeiro bimestre. Então foi um bimestre longo, né? No meio do bimestre a gente teve que começar a estudar online, essa coisa toda. E então essa é a última aula. Então o que a gente já viu nesse bimestre? Só para a gente relembrar aí algumas coisas. Começamos lá no início do ano falando sobre os conceitos de território, estado, como que se forma um país. Lembra disso? A gente viu isso em sala de aula. Depois falamos de regionalização, para a gente regionalizar o mundo, esses países no qual a gente criou, a gente entendeu como que eles se formam, né? A gente viu estado, nação, território. Depois que a gente entendeu como que se forma um país, a gente regionalizou esses países de acordo com suas características em comum. Uma região, ela possui afinidades, coisas em comum. E aí a gente regionalizou o mundo de duas formas, principalmente. Uma na época da Guerra Fria, que era regionalizado em primeiro, segundo, terceiro mundo, né, entre capitalistas e socialistas. A gente também estudou o que é capitalismo e socialismo, isso em sala de aula ainda. E depois, uma das últimas coisas que a gente viu em sala de aula foi sobre a regionalização que divide o mundo em norte e sul. Aí já depois da Guerra Fria, onde basicamente o mundo todo virou capitalista, e a gente dividiu os países do norte desenvolvidos, os países do sul subdesenvolvidos. Depois, aqui já nas aulas online, a gente começou a estudar sobre a globalização. O que é esse processo de globalização, que é um fenômeno do capitalismo, já que uma das grandes ideias da globalização foi a expansão do lucro, né? Então, quando a gente tem o aumento das atividades econômicas, o aumento das trocas comerciais, é para aumentar o lucro, que é a base do capitalismo. Depois, vimos também que esse comércio internacional ele pode ser muitas vezes dificultado por medidas protecionistas e que existem algumas formas dos países tentar se livrar ou diminuir esse protecionismo, como através de um órgão internacional que se chama OMC, a gente falou dela, ou através da criação de blocos econômicos. Foi nossa última aula que os países se juntam, fazem alguns acordos entre eles e diminuem a taxa entre eles. Beleza? Então foi essa matéria que a gente viu toda no primeiro bimestre. O que a gente vai ver hoje para finalizar essa aula? Vamos falar de algumas organizações internacionais, ou seja, que unem todos os países em prol de alguma coisa, ela tem algum objetivo. E vamos falar de algumas desvantagens desse processo de globalização. Beleza? Falando em organizações internacionais, a gente já viu uma, que a gente não vai ver na aula de hoje, que é a OMC. A OMC ela é uma organização internacional. O que é uma organização internacional? Isso eu vou deixar no texto lá depois para vocês, tá? São instituições que têm um objetivo comum e que reúnem aí todos os países do mundo, basicamente. Então, o que era a OMC que a gente estudou? Uma organização mundial do comércio. Ela tenta, né, a OMC, fazer a liberação do comércio, colocar regras no comércio internacional. E hoje vamos ver algumas outras instituições a nível internacional, a nível mundial, e que de certa forma interferem na nossa vida, embora a gente não perceba, e que é importante entender o funcionamento delas. Show de bola? Tamo aí tranquilão? Vamos ver aí quais são essas instituições. Primeiro, vamos começar falando da Liga das Nações. A Liga das Nações ela foi uma instituição criada lá por volta de 1919, no fim da Primeira Guerra Mundial. Então pensa, a gente tinha acabado, a gente não, né? Que eu não estava vivo, não tinha nascido ainda e nem vocês em 1919, mas o mundo tinha acabado de passar por uma Primeira Guerra Mundial, onde houve muitas mortes, né? Uma guerra. E aí a Liga das Nações foi uma tentativa de se criar uma organização a fim de evitar com que houvesse uma nova guerra. Só que essa organização ela não tem o seu êxito. Por que ela não tem o seu êxito? Porque nós vamos ver depois que vai ter a Segunda Guerra Mundial. Beleza?
O principal objetivo, então, dessa Liga das Nações era de servir de espaço para discussões entre as nações e evitar guerras. Sua sede ficava em Genebra, na Suíça, só que, como eu disse, não deu muito certo. Por que não deu muito certo? Porque logo depois, em 1939, ou seja, uns 20 anos depois, o mundo novamente viveu outra grande guerra. Então essa foi a primeira, a gente passou a viver a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, os relatos, né? Não sei se vocês já estudaram essa história. Se não estudaram, vocês vão estudar. A Segunda Guerra Mundial ela foi um marco na humanidade devido principalmente ao número de mortes. Isso que vocês estão vendo aí são corpos. Então, uma parada bem devastadora, humanamente falando, muito complicado de ver. Milhões e milhões de mortos, inclusive com o lançamento de bombas atômicas no Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, uma brutalidade muito grande. Então, ou seja, a Liga das Nações não funciona. A gente tem a Segunda Guerra Mundial, que chocou o mundo devido a essa brutalidade toda. E por isso, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, vai se fundar uma nova organização. E aí sim a gente vai ter a criação da Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Você já deve ter ouvido falar nela. A ONU foi criada oficialmente então, em 24 de outubro de 1945, ou seja, pós-guerra. Com quais países? Principalmente a China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a ex-União Soviética, que foi que ela acabou, né? Bem como pela maioria dos signatários. Qual que é a principal função, então, da ONU? Basicamente, quase que a mesma função da Liga das Nações, que não funcionou, mas o principal objetivo da ONU é promover a paz e a segurança mundial, ou seja, evitar que ocorra uma nova guerra, uma segunda guerra, uma terceira guerra mundial, né? Já que ela foi fundada na segunda, no final da segunda. A ONU hoje é considerada o mais importante organização internacional, beleza? Atualmente, importante por reunir praticamente todas as nações do mundo. Então, acho que tem 198 ou 199 países membros da ONU. Todos os países, quando aderem à ONU, elas aceitam as suas recomendações. Então, uma das recomendações é exatamente evitar guerras, mas a ONU ela tem entre o objetivo de não evitar guerra, de manter a paz, outros objetivos que nós vamos ver daqui a pouco. A sede da ONU, então, atualmente, né? Quando ela foi criada, ela foi estabelecida na cidade de Nova York, ainda é na cidade de Nova York, que fica a sua sede, e em 24 de outubro, todo 24 de outubro, é comemorado aí o Dia das Nações Unidas, que foi o dia da criação da ONU. Como que é estruturada a ONU? A ONU é estruturada em basicamente dois órgãos principais. Tá? Dois órgãos principais. A gente vai ver que existem algumas agências importantes, mas basicamente dois órgãos principais. O primeiro dele é a Assembleia Geral. O primeiro deles, né? Assembleia Geral. O que é a Assembleia Geral? Composta por todos os países membros, que discute os problemas a ela encaminhados e faz recomendações. Grave essa palavrinha aqui, vou dar uma sublinhada aqui. Recomendações. Beleza? A eleição do presidente da Assembleia Geral é realizada anualmente. Então, nesse momento da Assembleia Geral, um membro de cada país, pode ser o presidente do país ou pode ser algum membro designado, vai lá, senta na sua cadeira e vai participar dessa Assembleia. E ali são discutidos assuntos relativos ao interesse de todo mundo, que é mundial. Beleza? Chegada a alguma conclusão, a Assembleia Geral ela faz recomendações para alguns países. Recomenda tal país a tomar decisão, tal isso. Veja bem, ela não manda, ela recomenda. Beleza? Então, por exemplo, vamos supor que surgiu aí um vírus. Não vamos falar de coronavírus, não, porque já se tornou uma pandemia, né? Todos os países estão aí com o mesmo problema. Vamos supor que tenha surgido um outro vírus, apenas no Brasil, por exemplo. Sei lá, dengue. Lembra da dengue?
tá até na hora de se cuidar aí, né? Joga água parada fora. A dengue, vamos supor que começa um surto no Brasil, muita gente infectada. Tomara que não, né? A gente não aguenta mais essa parada. É só um exemplo. Mas imagina que a dengue começou a crescer, papapá, não sei o quê. E aí o Brasil com dificuldade de controlar o problema, o que a ONU ela pode fazer? Se reúne lá e fala, ó, o Brasil tá com um problema, então vamos tentar ajudar o Brasil. Ó, França, ó, Espanha, ó, manda lá seus médicos lá, vão tentar ajudar. Todo mundo aprova? Ah, aprova. Então, mano, deu para entender? Então é alguma coisa de interesse global e que, ou seja, se a dengue poderia virar uma pandemia. Às vezes vai me perguntar, mas por que não houve isso com o coronavírus lá na China? Pois é, quando começou esse assunto de coronavírus, a expansão foi muito rápida e a China demorou até um certo tempo para divulgar isso e acabou que virou uma pandemia, né? Então agora o problema é de todo mundo. A OMS é um dos órgãos aí da ONU, né, que faz aí essa questão da saúde. Depois vamos falar de alguns organismos. Beleza, entendemos a Assembleia Geral, então, que discute assuntos relacionados comuns ao mundo todo e ela é composta por todos os membros de um país. Ela pode ajudar pontualmente um país a resolver um problema que pode vir a ser global. Outro organismo importante, outro órgão, né? Outro organismo importante que faz parte da ONU, e esse mais importante que a Assembleia Geral, e esse, na verdade, todo mundo quer fazer parte lá, mas não pode, ele se chama Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é a principal instância decisória da ONU, beleza? Ele é formado por um grupo muito restrito de pessoas. Então, não são todas as pessoas que fazem parte do Conselho de Segurança. Todo mundo pode fazer parte da Assembleia Geral, mas do Conselho de Segurança não. Esse conselho é formado por 15 países membros. 15 países. Só que a grande questão aqui é que só 5 deles, vou pegar aqui o pretinho, 5 deles são permanentes. Então isso quer dizer que 10 são temporários. Quem são os 5 que fazem parte lá, direto, que tem uma cadeira de representação ali? Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Basicamente ali os criadores e a maioria vencedor da Segunda Guerra Mundial. Que fazem parte permanentemente. Os outros são eleitos ali, né, pela Assembleia Geral, que vão eleger os membros não permanentes, e eles vão ficar ali por 2 anos. Então, a cada 2 anos é trocado ali o membro do Conselho de Segurança. Por que todo mundo quer fazer parte desse conselho? Porque ele tem poder de veto. Como assim poder de veto? O que é um veto? Veto é dizer não. Então imagina que a Assembleia Geral aqui, ó, né, tomou uma decisão e o Conselho de Segurança ela pode vetar. Para você ver a importância do Conselho de Segurança, quão poderoso ele é, que não precisa nem ter maioria para decidir alguma coisa. Se um membro do Conselho de Segurança falar não, é não, vetou. Beleza? Então muita gente quer fazer parte. Alguns países muito poderosos no mundo não fazem parte do Conselho de Segurança, né? Por exemplo, o Japão não faz parte, é uma das maiores economias do mundo, não faz parte. O Brasil algumas vezes já teve cadeira ali, como membro não permanente. Você vai lá, se candidata e pode fazer parte ali por um período. O Brasil não é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, mas todo mundo quer ali uma cadeira. Alguns países que recomendam aí a ONU para aumentar para 10 ou aumentar o número de cadeiras dos membros permanentes, mas até agora são apenas 5. Beleza? Esses dois são os principais órgãos, os principais organismos aí, né, que fazem parte da ONU. Mas a ONU é composta de várias outras agências e que tem vários outros objetivos. Quais são essas agências? Algumas vocês já devem ter até conhecer, né? Como a Unicef. Você fala, pô, a Unicef não é aquela lá do Criança Esperança? Pois é, ela tem essa questão do combate, né? A questão da criança, de mortalidade infantil, de subnutrição, principalmente com programas voltados para criança. Tem aqui a Acnur. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela
tá mais voltada, né? Ela é voltada para atender os refugiados, pessoas que saem de seus países sofrendo problemas de guerra ou com fome, e ela tenta resolver algumas coisas. Então tem vários órgãos aí, a Organização Internacional do Trabalho, que cuida do trabalho escravo, tem o Banco Mundial, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então é muito importante vários órgãos aí da ONU, beleza? Depois eu posso passar um trabalhinho aí, uma pesquisazinha pra gente ver alguns outros órgãos aí da ONU. Show de bola? Vamos falar agora do Fundo Monetário Internacional, vulgo FMI. Já ouviram falar no FMI? Não, se não ouviu, vai ouvir falar agora. Para que serve o FMI? O FMI é como se fosse um grande banco. Banco. Para que serve um banco? Já viu aí na rua aí, né, o Bradesco, já viu aí o Banco do Brasil? Para que serve? Serve, além de pagar conta, serve para você ir lá pegar dinheiro emprestado. Se você estiver precisando de uma, né, tô endividado, precisando de dinheiro, o banco pode te prestar. Ou você precisa comprar um carro, uma casa, você vai lá no banco e pega esse dinheiro emprestado. Emprestado quer dizer que você vai devolver para esse banco e quer dizer que você vai devolver com juros. O que é isso? Um dinheiro a mais. Né? Já que ele não vai te emprestar porque ele é bonzinho. O banco não é bonzinho de coração, não é só a mãe que te empresta dinheiro e você nem devolve. Não é isso, não. O banco, ele vai pegar esse dinheiro seu um pouco a mais. Se você pegar 10 reais emprestado, você vai devolver, sei lá, 10,50 ou 11 reais, beleza? Porque é um dinheiro que você vai estar pagando a mais e é assim que ele consegue lucro. O FMI é quase a mesma coisa. Ele é um grande banco no mundo, onde o principal objetivo dele é emprestar dinheiro para os países, beleza? Para quê? Para controlar a economia internacional a fim de evitar problemas econômicos e crise nos países. Vou nem entrar no mérito aí para explicar o que foi a crise de 29. Mas se os países entram em crise. Eu vou dar um exemplo aqui com pessoas para você entender como que acontece com o país. Beleza? Com os países. Então imagina, sei lá, Daniela. Beleza, Daniela? Tá assistindo a aula aí? Imagina que a Daniela é manicure, sei lá, ela faz unha, né? Pra ganhar o dinheiro dela. Ela precisa de ganhar dinheiro. E ela, sei lá, a Júlia foi lá fazer unha lá com a Daniela. Fez a unha, pagou o dinheiro lá, sei lá, quanto que é uma unha? 20 reais. Aí a Daniela ganhou 20 reais da Júlia, sei lá, a Stephanie também foi, 40 reais. Então ela fez lá um dinheirinho, 50 conto, sei lá, 60 reais, fez 3 unhas num dia, 60 conto. Só que ela precisa comprar o material, então ela vai lá na loja de esmalte comprar esse material, né, para ela poder ter mais esmalte para poder fazer. E com, vamos lá, sei lá, ela gastou 10 reais lá com esmalte. E com os outros dinheiros, ela foi lá na loja de fruta lá do seu Manel, comprar uma frutinha lá, né, uma banana, comprar um morango para comer com leite condensado, e show de bola. Só que aí, o que acontece? Imagina, coronavírus, chegou o corona em 2 barras, né, chegando, pai, não sei o que, o prefeito decretou, todo mundo decretou lockdown, fica em casa, não pode sair de casa. E aí, o que acontece? Ninguém tá indo mais lá a fazer unha com a Daniela. Ninguém tá fazendo. E aí, Daniela, que fazia a unha, não tem ninguém mais fazendo unha com ela, automaticamente ela não vai ter dinheiro, vai acabar o dinheiro dela, porque o dinheiro dela vem da unha, e automaticamente ela não vai comprar mais o esmalte da loja, porque o esmalte era, né, a loja precisa que as pessoas que fazem unha vão lá comprar o esmalte, então as pessoas que fazem unha não estão fazendo unha mais, pode quebrar essa loja e pode quebrar aqui o seu Manel, porque ela não tem mais dinheiro também para poder comprar lá fruta. E pensa ainda mais, se tem ninguém comprando mais fruta com o seu Manel, o agricultor também vai quebrar, porque ele vai plantar para quê, né? Então é uma cadeia, tá vendo? Que o seu Manel depende que a Dani faça a unha para ter dinheiro e a loja também precisa que a Dani faça a unha, então quebrou geral ali uma coisa. Então, o que acontece?
a Dani, ela pode ir num banco pegar dinheiro, beleza? Pode ir no banco pegar dinheiro, ou qualquer outro país aqui, porque se um país quebra, ele gera uma cadeia de quebradeira para trás dele. Um exemplo, o Brasil ele compra carne da Argentina, beleza? E o Brasil vende minério de ferro para a China, uma parada assim. Imagina, se a China quebrou a China para de comprar minério de ferro do Brasil, o Brasil acaba dinheiro. Acabou o dinheiro no Brasil, o Brasil para de comprar carne da Argentina, porque acabou o dinheiro, a Argentina quebra. E se a Argentina compra, sei lá, a ração do animal do Uruguai, o Uruguai quebra também. Então, para não gerar esse efeito dominó de um país ir quebrando e quebrando o outro, o FMI ele empresta dinheiro para esses países, beleza? Para poder não gerar uma crise mundial. Só que é o seguinte, né? Esses países, quando a gente pega dinheiro no banco, foi o que eu falei, a gente vem juros. Esse dinheiro não é emprestado assim de graça, né? Toma aí, faz o que você quiser, me devolve quando puder. Não é assim que acontece. Então, o FMI ele também coloca regras para esses países pegarem dinheiro. Inclusive, você tem regras para pegar dinheiro no banco. Se você estiver desempregado, por exemplo, como é que o banco vai te emprestar dinheiro com você desempregado se você não vai ter dinheiro para poder pagar o banco? O banco vai te emprestar, ele sabe que você está desempregado, ele vai tomar calote? Não vai. Deu para entender? Então, o FMI também analisa muito bem os países antes dele emprestar dinheiro. Beleza? Mas da onde que vem esse dinheiro do FMI? O FMI é a parada mais rica do mundo? Na verdade, esse dinheiro do FMI, ele vem que cada país é responsável por depositar uma quantia de dinheiro para esse fundo. Né? Então, cada país deposita lá um dinheiro e depois esses dinheiros, eles vão... Esse dinheiro pode ser pego emprestado pelos países que são do FMI. Como eu estava dizendo, o FMI, antes de emprestar dinheiro, ele vai fazer toda uma análise de um país para saber se ele vai poder pagar de novo esse dinheiro, se ele vai poder devolver esse dinheiro para o FMI e com juros. Só que, além do FMI analisar o país, se ele vai poder pegar esse dinheiro ou não, o FMI ele vai fazer, uma série de recomendações para os países. Uma série de recomendações. Então, o país que pegar esse dinheiro deverá adotar uma série de ações recomendadas pelo FMI, beleza? E essas recomendações, elas são conhecidas como políticas de austeridade. O que é isso? Pensa o seguinte, você foi lá pegar dinheiro no banco porque você estava endividado. Né? Você é um gastador danado, você vai lá na Rosana gastar dinheiro, você vai lá no, sei lá, vai lá no Altas Horas comer hambúrguer, vai lá na sorveteria Sol e Neve lá da Raíza, e você adora gastar dinheiro. E você quebrou, ficou endividado. Aí você vai lá no banco pegar dinheiro. Se você não parar de gastar dinheiro, se você não parar, reduzir essas paradas aí, suas dívidas, não vai resolver nada. Daqui a pouco vai estar com as suas dívidas e endividado com o banco também, né? Então a FMI fala, meu querido, né, fala assim pro país, meu querido, então eu vou te emprestar dinheiro, mas você vai ter que tomar uma série de ações dentro do seu país para poder diminuir essas dívidas aí. Porque não vai adiantar eu te emprestar dinheiro e você continuar gastando do jeito que você está fazendo. Você vai precisar melhorar a sua condição financeira. E aí, só que uma coisa é a gente como pessoa, né? Um exemplo é você deixar de comer um hambúrguer, é você deixar de tomar um sorvete. Uma coisa é a gente fazer isso. Quando essas medidas são passadas para os países, quais que são as recomendações para os países? O que os países têm que fazer, geralmente, quando eles pegam dinheiro com o FMI? Eles têm que reduzir o déficit público com juros, eles têm que controlar o consumo que eles fazem, eles devem, isso aqui que é sinistro,
redução dos investimentos sociais, fazer demissão em massa dos seus funcionários e implantar medidas de privatização. Vamos lá, vamos com calma. Primeira coisa, eles devem controlar o consumo. O país, ou seja, não deve sair gastando com um montão de coisa. O país tem que reduzir o que ele gasta. Outra coisa, desculpa. Outra coisa que um país tem que fazer, ele tem que reduzir os seus investimentos nas questões sociais. O que ele quer dizer? Primeira coisa, para de gastar com educação, para de gastar com saúde. Reduz o gasto. Se você investe, sei lá, um exemplo, se você gasta 1 milhão com saúde, reduz. Agora você vai gastar 500 mil. Deu para entender? No final das contas, isso é ruim para um país. Beleza? Porque ele vai estar deixando de olhar para a sua população, deixar de dar dinheiro para alguma coisa da sua população para poder pagar uma dívida. Deu para entender? Então, no final das contas, pegar dinheiro emprestado nunca é bom. Porque, né, principalmente aqui com a FMI, no qual ele vai adquirir o que a gente vai chamar de dívida externa. Ele vai adquirir uma dívida internacional. Aí você pode me falar assim, mas Hermes, e se ele não pagar? O que acontece? Se ele não pagar, ele vai ficar com uma fama de mal pagador. E aí nenhum outro país vai querer fazer comércio com ele. Então é muito ruim ficar com essa fama. Inclusive com a gente aí, né? Imagina, você vai lá no Dom Bacalhau, sei lá, no Megusta. Vai lá comer um hambúrguer lá. Fala, pô, depois eu venho pagar. Beleza? E aí você não paga. O que o Megusta vai fazer? Vai falar pra todo mundo, ó. Esse camarada aí não paga ninguém não. Ele me deu um calote aqui. Você acha que você vai conseguir comprar em outros lugares? Né? Não vai. Você vai ficar com uma fama ruim. Isso acontece com os países também quando ele não paga o FMI. Então, para pagar o FMI, muitas vezes ele deixa de priorizar internamente dentro do país, deixa de gastar com educação, deixa de gastar com saúde para poder pagar o FMI. Então, isso não é legal. Beleza? Pegar empréstimo, o país não é muito bom para um país pegar empréstimo. Outra coisa que ele tem que fazer aqui é demitir funcionário público. Então, vai demitir professor, enfermeiro, demite para poder economizar dinheiro. E algumas medidas como privatização, que é o que? É vender a empresa que é pública para iniciativa privada. Um exemplo, imagina que o governo decide vender o Almirante, vender o público. E aí ele vai passar a ser cobrado, ou seja, o governo vai parar de gastar dinheiro, porque ele gasta dinheiro, né? Ele paga a gente que é professor, o Estado, né, compra merenda, o Estado, de certa forma, ele gasta dinheiro. Se ele vender para uma pessoa, o Estado para de gastar dinheiro, mas aquela pessoa vai começar a cobrar, né? Você vai para estudar aqui, você tem que pagar, para merendar você vai ter que pagar. Então, de certa forma, a privatização, ela não é tão legal em algumas áreas porque ela acaba afastando as pessoas. Um exemplo, a própria escola particular, né? Todo mundo consegue estudar no colégio particular, exatamente porque tem que pagar, né? Um hospital particular também, ele não é para todo mundo, é só para quem tem dinheiro. Então a escola pública é muito legal porque ela é para todo mundo. E quando você privatiza algumas coisas, você realmente só está deixando aquele serviço para quem tem dinheiro. Então, dependendo da área, a privatização não é legal. Deu para entender? Então essa é a questão do FMI. Só para a gente ver aqui, ó, a Argentina, no final aí de 2018, a Argentina, que é o presidente Macri, né, tinha na época o presidente Macri, recorreu ao FMI para quê? Para controlar a crise lá na Argentina. Então é aquilo que a gente estava falando. A Argentina foi lá no FMI tentar pegar dinheiro para poder resolver o problema da sua crise, porque senão ela ia gerar um problema aí. Só que como a gente viu, pegar dinheiro emprestado nunca é 100% legal. Beleza, galera? Existe um outro órgão também muito importante, funciona quase como o FMI, que é o BIRD. Ele faz parte do Banco Mundial, ele foi criado aí juntamente com o FMI, ó. Foi criado juntamente aí com o FMI, só que qual que é a principal ideia aí do Banco Mundial, né, do FMI, do BIRD? Primeiro, que ele foi criado, na época, o seu principal objetivo era ajudar os países que tinham sido, ó, vou colocar aqui, ó,
seu principal objetivo era conceder empréstimo para os países europeus que haviam sido devastados na Segunda Guerra Mundial. Então, ele foi criado basicamente para isso, para emprestar dinheiro para os países que tinham ali quebrado sua estrutura. Então, você imagina um país em guerra, jogaram bomba no hospital, jogaram bomba na ponte, quebrou um montão de coisa, e aí os países, para poder se reconstruir, iam lá no Banco Mundial, pegava dinheiro, contraíam uma dívida, mas se reconstruir. Só que depois o Banco Mundial ele passou também a oferecer empréstimo para países da Ásia, da África, da América, coisa que não tinha nada a ver, né? Com a guerra, principalmente. A guerra foi na Europa. Mas hoje, qual é o principal objetivo do Banco Mundial? É promover o desenvolvimento econômico e social dos países. E tem o principal objetivo aí de reduzir a pobreza. Então, diferente do FMI, que o seu principal objetivo é evitar uma crise mundial, uma crise financeira mundial, onde cada país ali está interligado no outro, o principal objetivo do BIRD é emprestar dinheiro para os países desenvolverem obras de infraestrutura, principalmente na questão social. Como assim questão social? Principalmente aqui em programas de recuperação do meio ambiente, principalmente na questão da saúde e na questão da educação. Beleza? Então esse é o principal. Então se um país quer construir uma escola, uma universidade, um hospital, ou uma questão de despoluir a Baía de Guanabara, ele pode ir lá pegar o dinheiro com o Banco Mundial para poder fazer essas obras. Só que qual que é o problema também? O Banco Mundial funciona quase como o FMI, né? É um banco, vai prestar dinheiro, juros e fazer sérias recomendações. O país ele vai adquirir uma dívida e ficando endividado, muitas vezes ele vai ter que cortar serviços internos para poder pagar essa dívida depois. Um exemplo aí, o governo do Rio de Janeiro recorreu ao Banco Mundial, né, ao BIRD, para ampliar o atendimento às crianças carentes. Então, o Banco Mundial está voltado para essa questão social, diferente do FMI, que tem uma questão mais voltada para a crise financeira. Show de bola? Vamos falar aí agora de dois organismos internacionais importantes. Um primeiro, o G7. O G7 ele reúne os 7 países mais ricos do mundo, mais envolvidos economicamente, industrialmente, que é Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Tem Brasil aí? Não, né? O Brasil não faz parte do G7. Qual que é a importância do G7? Principalmente de decidir qual ou quais caminhos o mundo deve seguir. Porque esses países são eles que vão ter as maiores influências nas organizações que a gente está estudando. São eles que têm maior influência na ONU, são eles que têm maior influência no FMI, que a gente acabou de ver, são eles que têm maior influência no OMC, que a gente já viu. Então é uma força política muito importante. Né? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, eles se reúnem e tomam algumas decisões entre eles. O Brasil não faz parte do G7, mas o Brasil faz parte do G20. G20, que é dividido em 2 grupos, tá? O primeiro grupo G20 financeiro, que foi criado em 1999, com o objetivo de fortalecer aí as negociações internacionais entre os países membros, proporcionar uma estabilidade econômica global. Então, são os países que são bons também em economia. Não são tão bons como o G7, né? Então a gente amplia de G7 para G20. Dentro do G20, quem que faz parte? As 19 maiores economias do mundo, aí você inclui o Brasil e a União Europeia, que é um bloco econômico, a gente falou um pouquinho semana passada da União Europeia. Então esses 20 países, né, eles são muito expressivos no mundo. Só eles, dominam aí basicamente 90% do PIB mundial e 80% de todo o comércio internacional. Lembra daquelas trocas comerciais que a gente falou? Um país vende para outro, então 80% é entre esses 20 países aí. Alguns países, galera, a gente vai falar disso daqui a pouco, são basicamente isolados no mundo. Não tem representatividade, ninguém ouve falar deles, então são bem esquecidos. Isso é uma das questões da globalização que a gente vai falar daqui a pouco.
E esses mesmos 20 países, né, ou 19 países mais a União Europeia, possuem 65% da população do planeta, ou seja, são os que consomem, são os que produzem, são bem importantes também. O Brasil faz parte aí do G20. Em 2013 foi criado aí um outro grupo, também chamado G20, só que agora G20, países em desenvolvimento, com o principal objetivo de elaborar projetos para atividade econômica agrícola. Mas o que é mais comum da gente falar são os G20 grupo financeiro, são os 20 países que basicamente dominam o mundo na questão financeira. Show de bola? E aí, então, vamos falar de algumas desvantagens desse processo de globalização, porque quando a gente fala em globalização, o que acontece? A gente geralmente pensa que o mundo todo está vivendo a mesma globalização. Ou seja, que essa internet chegou para todo mundo, que é todo mundo assistindo as mesmas coisas, séries, músicas, que está todo mundo ligado nas mesmas notícias, e não é. E não é. Então a globalização é um processo desigual. Essa é uma das desvantagens, esse é um dos problemas da globalização. A globalização é um processo desigual. O que eu quero dizer? Que algumas nações, elas estão, vamos dizer, mais desenvolvidas do que outras, e outras estão atrasadas em relação a outras. Como assim algumas relações estão atrasadas? Vamos supor, a internet, por exemplo, ela chegou ano passado, 2019, só ano passado, só em 2019, que ela passou a estar disponível a 51% da população mundial. O que isso quer dizer? Quer dizer que metade do mundo ainda não tem acesso à internet. Metade do mundo. Então, como ele está falando, não tem o G20? G20 ali, os 20 países que mais se relacionam economicamente, que trocam mercadorias. Esses países são os que estão mais em notícias, mais em evidência. Outros países são meio que isolados. Não tem internet, não tem comércio, você não ouve falar na TV, você não ouve falar no Jornal Nacional, você não ouve falar em nada. Esses países são isolados, esses países são atrasados. E esses países, eles são aqui, ó, dependentes economicamente dos outros, porque não produz nada. Então são países bastante isolados. Então isso quer dizer que a globalização ela não chega igual para todo mundo. E isso a gente consegue perceber no nosso próprio município. Quantas pessoas do nosso convívio você conhece que não tem internet em casa? E não tem muitas vezes, não é nem por falta de dinheiro, mas por falta de estrutura. É o fio que não chega, é a internet que é ruim, não é isso? Então, como a gente consegue perceber aqui, o continente africano, por exemplo, e a gente vai falar isso mais para frente ainda, esse ano, o continente africano, por exemplo, é o continente menos que tem internet. Aqui, alguns países com menos de 10% da população com internet. Então, como que a gente pode falar que a globalização é igual no mundo? Não é. Alguns países, eles estão afastados, estão isolados e ninguém nem liga muito para eles, beleza? No Brasil, se no mundo metade da população não tem internet, no Brasil a gente chegou, ano passado, a taxa de 74% da população. Ou seja, um quarto da população ainda não tem internet. Isso é muito, né? Isso é muito. Nós somos um país aí de 200 milhões de habitantes e a internet chega para 133 milhões. Tem mais de 70 milhões de brasileiros que não têm internet, que não acessam. Estou falando de internet apenas para rede social, não. O cara não tem Facebook. Não é só isso, não. Não é só porque ele não posta TBTzinho no Instagram, não. Falando do cara que não tem internet, para se informar das coisas, para poder acessar um cadastro do auxílio. Não tem. É um cara que não tem internet para se cadastrar no Enem, por exemplo, para estudar online igual você está estudando. Esse é o problema. Quando falta a internet, não é apenas uma questão da rede social, não, que eu sei que vocês pensam logo, o cara não assiste YouTube. Não é só para isso. Não é só porque o cara não tem WhatsApp, mas é por causa da falta de informação e falta de acesso a muitas coisas, que hoje é feito basicamente pela internet. Então é aí que está o problema.
beleza? E ainda tem outra questão, né? No Brasil, você tem aí 74% da população, mas que população, né? Você tem aí uma grande desigualdade entre as pessoas que têm esse acesso e outras pessoas que não. A gente vai ver aqui que 95, 93% das pessoas que têm acesso estão na classe A e classe B, ou seja, são os mais ricos. Enquanto que na classe C e D, que são os mais pobres, aí às vezes nem metade dessa população, um pouco mais da metade dessa população que vai ter acesso à internet. Então no Brasil a gente tem a desigualdade. Não só a desigualdade, né? A globalização, ela também vem mostrar realmente essas desigualdades no mundo. Enquanto a gente tem países que aparecem todos os dias no jornal, tem seus produtos difundidos no mundo, sua cultura, são os mais ricos, outros países ninguém fala, outros países ninguém nem sabe como é que é, não sabe nem o nome. Beleza? Então, nem todo mundo vive o mesmo processo de globalização igual. Outro problema da globalização está relacionado ao meio ambiente, só para a gente ter uma ideia. Como assim o meio ambiente? Com esse acúmulo ou esse crescimento do consumo, ou seja, é o mundo todo aumentando esse comércio mundial que a gente falou, todo mundo compra de um, compra de outro, né? A gente viu ali a mulher fazendo, a Dani lá, fazendo unha, não sei o que, jogando o vidrinho do esmalte no lixo. Então, ou seja, esse consumo desenfreado das pessoas faz com que os países tenham que produzir cada vez mais. Se você compra mais esmalte, alguém vai ter que produzir mais esmalte. Para produzir mais esmalte, vai ter que tirar o recurso da natureza. Um exemplo. Se você toma muito refrigerante. Eu tomo muito refrigerante. Tomo uma Coca-Cola por dia, uma latinha. Se você toma muita Coca-Cola por dia e as pessoas, né, há um alto consumo de Coca-Cola, a fábrica de Coca-Cola vai ter que fabricar mais Coca-Cola. Tendo que fabricar mais Coca-Cola, vai ter que gastar mais água para fazer a Coca-Cola e gastar mais alumínio para fazer a latinha. Por exemplo, onde que ela vai pegar água e alumínio? Na natureza. Então, ou seja, esse ritmo de consumo nosso faz com que a gente cada vez mais explore a natureza, explore o meio ambiente. Essa é uma questão problemática. Então, só para a gente ver aqui, né? A desvantagem da globalização na questão ambiental, porque esse nosso ritmo consumista fez com que cada vez mais tenha intensificado, tenha intensificado esse nosso consumismo e que se estabeleceu no mundo uma maior exploração dos recursos naturais. Só que aí, qual que é o problema? A fábrica lá nos Estados Unidos produzindo muita Coca-Cola, tal, não sei o que, poluindo o ar, jogando lixo, não sei o que, não sei o que. Alguns problemas que nascem dessa questão ambiental, eles são globais. São globais. E muitas vezes aquele país que menos polui, aquele país que não polui nada, que está lá tranquilão na vida dele, ele pode sofrer algumas consequências, porque a consequência passa a ser global. Quer um exemplo? O aquecimento global. O aquecimento global, quando as temperaturas do mundo aumentarem, não vai aumentar só num país, vai aumentar em todos. Então, independentemente daquele país que muitas vezes nem poluiu nada, manteve ali os seus meios produtivos mais limpos, tal, não sei o que, ele pode sofrer com consequências, porque é uma consequência global. Então, esse é um dos problemas da globalização também. Vai afetar todo mundo. E aí a gente pode falar em outra questão. Não adianta, para evitar o aquecimento global, só o Brasil deixar de poluir. Agora o Brasil vai deixar de poluir o ar para evitar o aquecimento global. Se o Brasil deixa de poluir, mas as nações aqui mais desenvolvidas, que poluem mais, continuarem poluindo, não vai adiantar nada. E o Brasil vai sofrer a consequência. Então é uma questão global no meio ambiente. O que quer dizer que todo mundo tem que fazer a sua parte. Não adianta um país só isolado fazer a sua parte. Beleza? Mas isso também não quer dizer que não seja importante a gente fazer a nossa parte, porque começa de um, que vai virar um coletivo e todo mundo vai fazer a mesma coisa. Beleza? Deu para entender, galera? Então essas questões da globalização são muito importantes. Espero que você tenha entendido as funções de alguns órgãos internacionais, como a gente viu, da ONU, da FMI, do Banco Mundial, o que é o G7, o que é o G20, e esses problemas relacionados aí à globalização.
A gente vai ver muita coisa ainda esse ano, se Deus quiser. Desejo para vocês uma boa semana, um bom final de semana. Hoje é sexta, né? Tô gravando essa aula sexta, não sei que dia você vai assistir, mas se tiver dúvida, você pode me mandar mensagem. Essa é a última aula desse bimestre, eu vou fechar com uma avaliaçãozinha maneira e a gente vai para outro conteúdo a partir do segundo bimestre. Beleza? Show de bola? Grande abraço para vocês, grande beijo, fique com Deus. Valeu!